Olá, pessoal! O tema dessa semana é o tabagismo e os seus efeitos na sociedade. Mesmo sabendo de todos os riscos que o cigarro traz, ainda tem tanta gente que fuma. Vamos lá começar então? Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Felipe e eu vou falar um pouquinho para vocês, hoje, sobre os efeitos do tabagismo na sociedade, como a Paty já apresentou aí para vocês, tá bom? Acho que aí como primeiro item para usarmos no primeiro parágrafo, é interessante falar um pouquinho da história do tabaco, né? O tabaco, ele é originário dos Andes, grupos étnicos ameríndios, né? E ele era utilizado, assim, pelos relatos históricos de uma forma terapêutica, né? É mascado, inalado, bebido, né? Ele foi levado para a Europa justamente pelos colonizadores, pelos espanhóis. Interessante que até o século XIX, até meados do século XIX, o tabaco ele tinha uma finalidade terapêutica. Olha só que interessante, né? Muito ao contrário de hoje. E ele, a partir de 1840, né, ele ficou popularizado como cigarro. Antes, ele era fumado mais como cachimbo ou charuto, né? E olha só um outro fato interessante nessa questão aí remetendo mais ao cigarro, né? Só em 1960 que foram relacionar as primeiras doenças com essa droga, né? Com essa droga aí, que é uma das drogas mais consumidas do planeta. Tá certo? Até então não se tinha muita certeza. Inclusive eu vou falar um pouquinho, né, o uso da ciência para legitimar fumar determinadas marcas de cigarro. Interessante também falar que a própria indústria, né, do tabaco, ela acrescentou o alcatrão e a nicotina, que são substâncias aí viciantes, né, na composição do cigarro, justamente para fazer com que as pessoas se tornassem dependentes químicas. Por isso, hoje, né, uma das drogas com maior dificuldade para parar, para interromper o seu uso contínuo, é o cigarro. Vocês podem aí, existem vários relatos, acho que todo mundo deve conhecer alguém que sofre, que luta para parar de fumar, tá certo? Então não é por acaso. Retomando, né, uma droga que a planta do tabaco, ela é uma planta americana, entretanto ela se popularizou principalmente na Europa, certo? Como filmes, a dica aí, o filme de 2006 é uma comédia bem irônica chamada Obrigada por Fumar, que conta a história, né, de um empregado das indústrias tabagistas que a proposta dele era convencer as pessoas sobre como é bom fumar, a sensação de liberdade que o cigarro traz. Seria uma paródia das propagandas que existiam na década de 80 e 90, que muitos de vocês, acho que a grande maioria de vocês nunca assistiu, né? Fez parte da minha infância, eu lembro que assistia sempre, né? E sempre traziam essa ideia de sensação de liberdade, de como o cigarro pode ser bom para a autonomia individual da pessoa. E o filme ele trabalha bastante com essa história, tem política envolvida, o lobismo, enfim, até que o protagonista começa, né, perceber na sua família os danos do emprego que ele estava exercendo, tá bom? Então é um filme aí que traz uma reflexão nesse sentido. Então pode ficar aí como dica para vocês, o filme de 2006, Obrigado por Fumar. Outra coisa que estava conversando com a Paty, tem essa série da Netflix, Coisa Mais Linda, que ela fala de mulheres empoderadas. E olha só que interessante, as mulheres, assim, para demonstrar mais poder, elas fumam, né? Aí tem até uma das protagonistas com o cigarro na mão. E isso é associado, né, desde lá do começo do século passado, o cigarro com a autonomia, com a liberdade, com a transgressão. Tá? Então esse sentimento é associado principalmente de forma inconsciente aí pelos meios de comunicação. Aqui relatando algo que eu já comentei com vocês, né? Nós vemos uma propaganda do cigarro Viceroy's, né? Que ele fala aí, tem um dentista, né? Que representa uma autoridade médica, né? Uma autoridade da saúde, ó. Como seu dentista, eu recomendaria Viceroy's. Então, hoje sou até cômico, né? Um dentista recomendando um cigarro.
Entretanto, era uma das estratégias que a propaganda utilizava, uso de médicos, dentistas, para convencer a população a fumar, certo? Outra coisa que nós vamos falar para vocês, que eu quero mostrar, né, é o poder que a propaganda tinha. Vocês vão ver aí um trechinho da propaganda da Marlboro. Existe um lugar onde alguns homens fazem o que outros apenas sonham. Onde cavalos correm livres por trilhas que passam por uma terra vasta e eterna. Onde liberdade, independência e força são soberanas. Onde um homem pode comandar o seu destino. E a vida tem seu próprio sabor. Nesse trecho você vê o cowboy, né? E ao fundo falando sobre sentimentos associados ao ato de fumar. A liberdade, a independência, a autonomia, a coragem, a força, né? E a figura do cowboy, esse cowboy da Marlboro virou uma figura icônica no meio da comunicação, né? Por ele representar, ele trazer sentimentos que as pessoas almejavam, né? De liberdade, domando a natureza, a força. Enfim, a propaganda ela trabalha muito com essa questão subliminar, inconsciente, e desperta em nós essa necessidade, essa vontade de buscar em algo tão nocivo para a saúde uma forma de afirmar a nossa identidade, tá certo? Então, outra obra de arte retratada é A Caveira com Cigarro, do Vincent van Gogh, de 1886, no qual ele retrata, né, de uma forma bem grotesca, ele fumando, né? Ele começou a fumar nesse ano, ele estava com vários problemas de saúde, ele faz esse quadro. É interessante aí que vocês podem utilizar para fazer uma análise da dimensão imagética do quadro, né? Fazer até uma comparação aí, um jogo mais poético no primeiro parágrafo. Agora deixo vocês com a Paty aí, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, após as referências do Felipe, primeiro parágrafo. Na série brasileira Coisa Mais Linda, 4 mulheres vivenciam diversas situações emocionantes de luta contra o machismo estruturado. Na obra, as protagonistas, por diversas vezes, aparecem com um cigarro na mão como um símbolo de empoderamento feminino na década de 60. Observe que eu fiz 2 períodos aí com conhecimento de outra área. Pode ser feito dessa forma também. Só não pode ler o parágrafo inteiro ficar no conhecimento de outra área. Você tem que fazer depois agora a relação. Atualmente, olha o gancho aí, né? Eu adoro essa série, mas elas aparecem fumando, né? Porque era uma comum, né, na década de 60. Atualmente, apesar de muitas ações terem diminuído o consumo dessa droga lícita, ela ainda está associada a conceitos de transgressão, poder e reafirmação que fazem com que aproximadamente 10% da população brasileira ainda fumem. Portanto, é necessário que tal temática seja discutida para minimizar as consequências danosas tanto aos fumantes ativos como passivos. Olha só, então, eu coloquei aí a ideia, né? Já apresentei uma ideia que tá ligada à transgressão, poder e reafirmação, para ir já pensando nisso. Fiz 4 períodos aí nesse primeiro parágrafo e não coloquei 2 causas. Então, isso ocorre por causa disso e disso. Porque esse vai ser um texto diferente. Esse vai ser um texto entre causa e consequência. Então, observe o seguinte, gente. O segundo parágrafo, nós vamos apresentar causas. E o terceiro parágrafo, consequências, tá? É diferente de outras redações aí que a gente apresentou 2 causas. Então, é um parágrafo de causa e um parágrafo de consequência. E aí eu deixei um caminhamento argumentativo aberto, né, falando que é preciso discutir para minimizar as consequências em relação a isso. Ok? Muito bem, meus queridos, vamos para o segundo parágrafo. Nós vamos tentar dar uma corpagem mais teórica para este parágrafo, falando, né, do que levaria uma pessoa a fumar. Para isso, nós procuramos aí, dentro das revistas, dos periódicos de psicologia, uma das maiores autoridades da psicologia no mundo, a revista Scientific Psych,
descobriu, né, as principais razões que os jovens começam a fumar. Geralmente, no período, o final da adolescência e início da idade adulta, é o momento onde acontece, né, os primeiros contatos com o cigarro. Então, olha só o que leva, ó. Desafiar o mundo adulto ou ambientes restritivos. Geralmente o cigarro é uma droga que ela é legal aí em boa parte dos países do planeta, só que professores e pais não recomendam, não gostam de ver seus filhos fumando, então seria uma forma de transgredir a regra e de ir contra o ato de fumar. Outra questão, né, se adequar a determinado círculo social. Se tem uma galerinha fumando, né, a pessoa para interagir, fazer parte daquela sociedade, o processo que chamamos de socialização, ela começa a fumar, até como pertencimento daquele grupo, né? Outra cisão aí, que a psicologia enfatiza ela quer separar, né? Que ela não é mais criança, que agora ela tem uma autonomia, que ela tem a liberdade de fumar. Então é romper com essa dependência dos pais, né? Isso consecutivamente, né, traz aí esse sentimento de um ser independente já no auge da vida adulta. Outro ponto interessantíssimo que vamos abordar também é a questão da mimesis. Já foi falado em outros temas, né? O que é mimesis? É a imitação. Nós costumamos imitar os nossos ídolos, né? E boa parte dos artistas, da televisão, da indústria cultural, eles fumam. E isso faz com que as pessoas desejem, assim como eles, fumarem, né? Para construir uma relação identitária, de semelhança com aquela pessoa que ela tanto idealiza, tá certo? Aí nós temos um pouquinho da psicanálise, tá? Para quem não sabe, psicanálise é uma vertente da psicologia, ela foi desenvolvida pelo senhor da foto, Sigmund Freud. Freud, que fumava 20 charutos por dia, inclusive ele morreu vítima de um câncer, né, na boca, consequência do ato de fumar muito, né? Freud talvez não tenha falado diretamente do ato de fumar, mas muitos discípulos do Freud tentaram desenvolver, né? E um deles coloca aí, né, que de acordo com a psicanálise, que o ato de fumar estaria ligado à fase oral. O que é a fase oral? Para Freud, né, a fase oral é a fase em que a criança percebe o mundo pela boca, sabe? O bebê fica colocando tudo na boca. Segundo o médico vienense, quando a mãe super protege, que a criança chora, ela dá chupeta ou dá alguma coisa, coloca alguma coisa na boca para a criança parar de chorar, ela vai super protegendo essa criança. E o que acontece? Toda vez que as pessoas sentem que elas estão ameaçadas, nervosas, ansiosas, angustiadas, frustradas, elas tentam rememorar a ideia de superproteção da mãe. E através do quê? Levando algo à boca. Como ela não tem mais chupeta ou peito materno, o que ela vai utilizar? Né? O cigarro. Então o cigarro seria uma lembrança da superproteção da mãe. Olha só que interessante. Então fumar seria uma resposta à frustração e às angústias existenciais que nós temos na vida adulta. Então o ato de fumar é um conforto psicológico, inconsciente, tá certo? Outros autores que podem ser usados aí, que eu gosto bastante, é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, teóricos da indústria cultural, né? Eles construíram, né, são dois filósofos, sociólogos aí da escola de Frankfurt, na Alemanha. Eles desenvolveram o conceito de indústria cultural. O que seria indústria cultural? Se a arte, antigamente, ela seria uma produção da espontaneidade humana, manifestação do espírito, dentro da sociedade capitalista, a indústria cultural, a arte passa a ser uma forma de vender produtos, de fazer a produção render cada vez mais. Então, o que acontece? Os filmes, as novelas, os jornais, os programas de televisão, eles têm um propósito. Qual o propósito? Vender produtos. Aquele que anuncia. E quem anuncia?
Justamente as empresas de cigarro. Então, existem dados aí, relatórios, né, que mostram que a indústria de cigarro patrocinou milhares de filmes e programas de TV, principalmente artistas famosos, para eles fumarem, né? E isso é uma tática usada até hoje, até o canal lá, Temas de Buenas, né, o autor lá, ele fez um levantamento que uma das séries mais famosas de hoje, Stranger Things, que inclusive adolescentes gostam muito, os protagonistas aparecem cerca de 182 vezes fumando cigarro. Algo que é muito espantoso para os dias de hoje, numa sociedade onde a propaganda de cigarro é proibida como a brasileira. Né? Mas a indústria cultural ela tem esse propósito, e o produto da indústria cultural é a cultura de massa, ou seja, as pessoas acabam reproduzindo aquilo que elas viram na televisão, nos meios de comunicação. Então, se eu vejo meu artista predileto fumando, qual que é a tendência? Imitá-lo e fumar assim como ele. Por isso nós temos aqui, eu coloquei 2 arquétipos, né, que foram muitos influentes na década de 50 e 60. A Audrey Hepburn, que era a representação, né, ela foi até eleita muitas vezes como a mulher mais bonita de todos os tempos. Aí o filme Bonequinha de Luxo, onde ela aparece fumando, né, e traz aquela ideia da beleza, do charme da atriz. E aqui, né, na década de 50, época, o auge da contracultura, James Dean, né, o herói americano, adolescente rebelde, cabelos arrepiados, motorca, jaqueta de couro e o cigarro na boca. Então, se na atriz feminina trazia a ideia de elegância, já que com James Dean traz a ideia de rebeldia, tão comum na adolescência. Certo? Então, gente, é isso aí. Agora nós vamos para o 3º parágrafo. Vamos lá então para o 2º parágrafo. É de conhecimento de todos que o cigarro traz dano à saúde. No entanto, ainda há motivos para que as pessoas iniciem esse vício, mesmo sabendo dos riscos. Então, olha só, meu tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o início, é a hora que você afirma o que você vai falar no parágrafo. Então, nesse parágrafo, você vai falar dos motivos, são as causas, né? Por que as pessoas começam a fumar? De acordo com a psicologia, os jovens começam a fumar como forma de desafio aos adultos, para reafirmar sua independência ou também para imitar pessoas que admiram. Então aqui eu já apresento um dos motivos. Falei de jovens porque normalmente as pessoas começam a fumar antes dos 19 anos. Então esse daí é um dos motivos que eu já apresentei, né? Então argumentando ali o tópico frasal. Esse último motivo se deve principalmente à indústria cultural, que ainda reforça o poder do cigarro. Agora eu vou entrar com uma outra causa. Percebam que eu fiz um link aí com outra causa também. Sobre isso, os filósofos Adorno e Horkheim... Gente, se você escrever o nome do filósofo errado no Enem, não desconta ponto, tá? Defende que a arte é utilizada como forma de vender produtos. Assim, talvez até implicitamente, em diversos contextos de manifestação artística, tais como filmes e séries, a ideia de fumar pode influenciar as pessoas a iniciar o hábito. Então, olha só, eu coloquei aí, então, duas causas dentro do mesmo parágrafo, uma ligando com a outra, né? E fechei, então, o parágrafo com conteúdo falando das causas, certo? Vamos lá, então. Muito bem, meus queridos, vamos lá para o nosso 3º parágrafo. Achamos interessante trabalhar, né, um pouquinho a questão das consequências que o cigarro traz, tanto para a pessoa individual quanto para a sociedade. Olha só, alguns dados assim bem preocupantes, ainda hoje. Segundo dados da Vigitel de 2019, 9,8% das pessoas no Brasil são fumantes, né? A maioria os homens, tá? Ou seja, isso transformando em dados brutos, o Brasil tem cerca de 40 milhões de fumantes. Bom, e desses 40 milhões, aí nós temos 200 mil mortes por ano decorrentes do hábito do tabagismo. Ou seja, né, a nossa pandemia matou 100 mil, metade do que mata o cigarro no ano. Então, para ver o tamanho assustador, né, do impacto do tabagismo na nossa sociedade, tá certo? Mas alguns dados aí sobre doenças possíveis, né, que tem como causa o tabaco, geralmente infartos e doenças cardíacas, aí mais de 470 mil,
né? Doenças pulmonares e pneumonia também aí, se juntando os dois, chegam a quase 500 mil. AVC, praticamente 60 mil pessoas decorridas do hábito do tabaco. E o câncer aí, né, ligado ao tabagismo, 73.500 pessoas. Então aí, né, praticamente aí 1 milhão de pessoas fica doente no Brasil decorrente do uso do cigarro, certo? Então, falando sobre a questão mais financeira, olha só que interessante. No Brasil gasta-se cerca de 57 bilhões de reais ao ano decorrente, né, dos malefícios do cigarro. Desses, cerca de 40 bilhões são gastos médicos, né, com hospitais, com tratamento, e aí 17 bilhões e meio com os reais custos, né, referente à questão da produtividade. Então, se o cara ficou doente, por exemplo, ele vai perder o trabalho, e isso faz com que, né, a produtividade caia. Então, aí uma cifra altíssima, quase 18 bilhões de reais decorrentes da baixa de produtividade que remete ao cigarro. Isso representaria mais ou menos 1% do produto interno bruto, né? E a arrecadação com os impostos no cigarro só cobririam 23% desse gasto. Então, apesar do cigarro ter uma carga de imposto altíssimo, o imposto não chega nem perto do dano que ele traz à sociedade. Por isso é algo que teria que ser repensado. Inclusive, né, estava vendo aí no site da Fiocruz, de uma agência, né, de saúde, que eles colocam, né, que se fosse elevado em 50% o imposto do cigarro, evitaria cerca de 136 mil mortes, 507 mil infartos e outros eventos cardíacos, além de 100 mil AVCs e 64 mil novos casos de câncer. Isso, em questão financeira, traria 33 bilhões de reais para a economia, aumentaria a arrecadação tributária, ou seja, a arrecadação de impostos, e 20 bilhões na questão da produtividade, as pessoas faltariam menos, né? Totalizando aí 98 bilhões de reais para a economia brasileira. Tá certo que existem outros problemas, né? À medida que você encarece o produto através de impostos, a tendência é que ele seja mais contrabandeado. Não sei se a pesquisa levou isso em consideração, tá? Mas é o que acontece geralmente na prática, quando uma droga lícita ela é taxada muito alta, ocorre o contrabando. Então, uma questão muito delicada é essa dos impostos. Mas fica aí o dado se vocês quiserem trabalhar, né, como uma possível causa de intervenção. Entretanto, eu recomendo que a prevenção e a conscientização, que é o que o Brasil tem feito aí há alguns anos, no Brasil cerca de 34% dos fumantes pararam, né? Houve uma queda de 34%, graças a atitudes como proibição de propagandas, né? Conscientização. Entretanto, poderia ser melhor, certo? Outra questão assim que é legal eu colocar aqui, né, é a questão do fumante passivo. No mundo, cerca de 40 mil pessoas morrem por ano sendo fumantes, não fumantes, ou seja, elas ficam perto de pessoas que fumam e acabam inalando, né, a substância do cigarro, que muitas vezes pode ser até mais nociva que o próprio cigarro. E aqui fala um pouquinho, né, do impacto disso nas pessoas. Quando a mãe está grávida e fuma, ou o bebê inala, né, o cigarro, isso pode causar uma série de doenças, aumentando o monóxido de carbono no sangue da criança, né, na gravidez, pode levar ao nascimento prematuro, até a morte do bebê e doenças respiratórias que vão assolá-lo pelo resto da vida. Tá? Em crianças, né, cerca de 24% das crianças que chegam ao pronto-socorro com problema respiratório apresentam cotinina, que é uma substância derivada da nicotina na urina, ou seja, elas adquirem nessas doenças respiratórias por ficarem perto de pessoas que fumam. Sem falar da influência, né? Muitas crianças começam, né, a ter vontade de fumar por verem seus pais fumando. E nos adultos, né, pessoas
que ficam próximo a outras que fumam, elas têm 30% mais chance de desenvolver câncer de pulmão e 25% mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Lembrando, né, que no Brasil, aí, cerca de 15 anos atrás, foi aprovada uma lei que começou em São Paulo, que é a proibição de fumar em locais públicos, né? Foi muito polêmica, muitos fumantes torceram o nariz em relação a isso, mas hoje já foi interiorizado, né? Dificilmente você vê uma pessoa fumando em um local fechado. E se for, o dono do bar é punido, né? Por isso que existe essa ação prática. Aí, só para finalizar a questão dos dados, né? Isso é um dado mundial. Em cada 6 segundos, né, uma pessoa morre no mundo decorrente do cigarro. Então, um dado assustador aí, né? Então, gente, vamos lá. Atenção para a nossa conclusão. A Paty vai ler para vocês, certo? E vamos lá para a conclusão. De certo, é evidente que ainda são necessárias medidas para minimizar as sequelas resultantes desse vício. Então, sempre faz um período inicial, né, antes de apresentar a proposta. Essa proposta, eu coloquei apenas uma proposta de intervenção, gente, diferente das outras redações que eu escrevi. Mas ela possui os 5 elementos exigidos pelo Enem, então é o suficiente, ok? Para que haja uma perceptível mudança de comportamento, olha, eu coloquei a finalidade antes. Então, essa é a finalidade. Deve o Ministério da Saúde, agente, alertar os atuais e possíveis fumantes, ação, por meio de propagandas midiáticas, esse é o meio, tá bom? Como que vai ser feito, né? O modo. Que apresente os efeitos alarmantes dessa prática tão prejudicial. Esse é o detalhamento do modo, ok? E agora eu coloco uma frase final, fazendo um link e fechando legal o texto, né? O empoderamento de todos os gêneros e idades pode ser alcançado com hábitos e atitudes mais saudáveis do que a de acender um cigarro. Então, eu fiz o link com o empoderamento, falei sobre a questão, né, que o cigarro, porque pode ter mais atitude que demonstre liberdade, que demonstre empoderamento, mas que não sejam ligadas ao vício de fumar. Beleza? Então, gente, um ótimo texto para vocês, um beijão, até mais.